Eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal do Centro Universitário de Brasília, do UniCeub, e nessa condição eu sou líder de pesquisa, do grupo de pesquisa Criminologia do Enfrentamento. No final de 2015, nós recebemos um convite do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, aqui representado pelo Dr. Hugo Leonardo, para participar de uma pesquisa no projeto Audiências de Custódia. Trata-se de uma pesquisa nacional, financiada, promovida pelo CNJ, em que há o acompanhamento e o monitoramento das audiências de custódia desde a sua implementação nos estados. Então, no estado de São Paulo já há um relatório publicado, constituído. Em maio, em meados do mês de maio, o IDDD vai lançar o relatório nacional, que consolida todas essas informações das pesquisas que foram realizadas. E cada unidade da federação ficou responsável pela análise de dados sobre as audiências de custódia em um determinado período. O grupo de pesquisa acompanhou 455 audiências entre os meses de janeiro e março de 2016. Nós voltamos às audiências de custódia, agora em dezembro de 2016, para uma nova pesquisa com o apoio, com a realização do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também do Conselho Nacional de Justiça, numa pesquisa chamada Justiça Pesquisa, em que outros estados da federação também serão objeto de observação das audiências de custódia. Então, eu tenho aqui dados consolidados da primeira parte da pesquisa, que foi a pesquisa realizada entre janeiro e março de 2016. Além disso, nós temos algumas questões sobre o funcionamento das audiências de custódia no Distrito Federal. Também não vou ser repetitiva, todos aqui já disseram como as audiências de custódia são importantes, configuram um instrumento processual importante, em primeiro lugar, para a manutenção de direitos e garantias individuais da pessoa presa, e, em segundo lugar, para a identificação de abusos policiais e para a promoção da investigação, prevenção e combate à tortura. As audiências de custódia foram pensadas para essas duas grandes finalidades. Sob o ponto de vista do processo penal, nós temos aí o PL 8045, que está promovendo a reforma do Código de Processo Penal, e aí uma série de discussões vão ser realizadas, como a doutora Cláudia Sampaio Marques mencionou, sobre a modernização da investigação criminal, a celeridade no processo, todas essas questões são absolutamente fundamentais. Mas, em relação às audiências de custódia, a gente tem essas duas finalidades. A primeira delas, manutenção dos direitos da pessoa presa, promoção de uma análise dos requisitos do artigo 310 do Código de Processo Penal devidamente adequada, uma análise pormenorizada adequada por parte do juiz, e, num segundo momento, a possibilidade de investigação, prevenção e combate à tortura. E aí, sob esse ponto de vista, eu posso, inclusive, senador, deixar à disposição da comissão a íntegra dos dados para que sejam juntadas as notas taquigráficas e isso seja encaminhado à Câmara dos Deputados. A ideia de pesquisa empírica é justamente essa, sob o ponto de vista da academia, não é interessante só ficar circulando os dados entre a universidade. A ideia é trazer para o legislativo, para o judiciário, mostrar como determinados procedimentos podem ser aprimorados. Nesse sentido, nós já fizemos a devolutiva dessa pesquisa ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O corregedor do TJ estava presente, os juízes e juízas responsáveis pelas audiências de custódia também participaram dessa devolutiva. Temos uma devolutiva marcada com a Defensoria Pública do Distrito Federal agora para o dia 24 de abril. Então, a ideia é realmente levar os dados, levar a nossa avaliação para promover o aprimoramento do Instituto. Então, nesse sentido, eu só vou recortar alguns dados que nós alcançamos, também falando um pouco com o Dr. Carlos Vaz, porque muitos dos dados são muito parecidos, da realidade de São Paulo com a realidade do Distrito Federal, mas algumas questões são peculiares e, por isso, é importante a regulamentação das audiências de custódia em nível nacional. Por isso, é importante que haja uma lei ordinária que regulamente todo o procedimento. Em relação ao acesso das famílias, senador, por exemplo,
aqui no Distrito Federal, as audiências não parecem um programa de auditório, porque as famílias ficam do lado de fora do fórum. Elas não conseguem nem acessar o fórum. Por quê? As audiências de custódia aqui no Distrito Federal acontecem a partir das 9 da manhã. O fórum abre ao público ao meio-dia. Então, só podem entrar advogados. Nós, como pesquisadoras e pesquisadores, precisamos de uma autorização específica para entrar no fórum. Nos identificamos como pesquisadores das audiências de custódia, porque senão nós também não conseguiríamos entrar. As famílias ficam do lado de fora, ficam ali no bloco A, no bloco A do Tribunal de Justiça, numa sacadinha de mármore. Então, todo mundo que passar por ali às 9 da manhã, mais ou menos, e ver um monte de gente ali parada, vai saber que são as famílias que estão aguardando o resultado das audiências de custódia. Quem fornece informação para as famílias? A segurança do TJ. Não há nenhuma atenção específica, não há nenhuma participação das famílias naquele momento da audiência. Então, quando falamos da participação da vítima, a participação das famílias, não, isso não é colocado em discussão aqui no Distrito Federal. Por isso que é importante que a gente regulamente, porque a experiência de Mato Grosso é diferente, né? Então, em cada estado, alguns procedimentos estão sendo trabalhados de acordo com a realidade, de acordo com a sensibilidade de determinados componentes do Poder Judiciário. Então, essa é uma diferença bastante interessante. Acho que o Dr. Carlos mencionou isso também. Aqui nós fizemos a análise sobre o uso de algemas. Em 99,3% dos casos, as pessoas estavam algemadas. E só em um caso específico não houve uso, em 2 casos específicos não houve uso de algemas. Um era o caso de um bombeiro militar, que foi acompanhado pela Polícia Militar durante a audiência de custódia, e o outro foi um agente penitenciário, que teve as suas algemas retiradas para assinar o termo de audiência. Porque o uso de algemas é realizado até o final da audiência, até no caso em que há a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares. Então, o juiz acabou de decidir que aquela pessoa não precisa ficar presa, que ela pode cumprir uma outra medida cautelar, mas até o final da audiência ela assina o termo algemada. Ela só tem as algemas retiradas quando sai da sala de audiência. Então, o que a gente percebe por esse ato, por essa ação? Nós temos uma cultura punitiva que, independentemente do instrumento que nós viermos a aprovar aqui no Legislativo, ela continua sendo utilizada. Então, quanto mais instrumentos nós conseguirmos estabelecer para reduzir a cultura punitiva, quer seja o encarceramento em massa, quer seja a morosidade processual, quer seja a investigação da tortura, é válido. Então, a ideia da minha fala aqui é trazer esses casos para vocês, para que vocês saibam o que está acontecendo na realidade e como o Legislativo pode trabalhar nesse sentido, no sentido de evitar essas distensões, essas oposições de práticas. Em 99,6% dos casos, então, em 99,3% as pessoas estavam algemadas. Em 99,6% dos casos, haviam agentes da polícia na sala. Aqui, diferentemente de São Paulo, os agentes que ficam na sala de audiência são agentes da Polícia Civil. E quem faz a segurança dos presos são os agentes de segurança do Tribunal de Justiça. Polícia Militar não atua nesse momento. Ela só atua encaminhando o preso à delegacia de Polícia Civil. Nesse caso específico, nós tivemos aí a presença o tempo todo dos agentes. O que eu queria correlacionar com vocês? Se a pessoa está algemada, eu preciso de 4 policiais dentro da sala? Num terceiro momento, qual outro dado que a gente precisa correlacionar? A falta de relatos ou a diminuição de relatos, né? Em 455 casos, o preso relatou tortura, maus tratos e ameaça em 22,9% dos casos, em 101 casos. Nesses 101 casos, em 73 casos, o preso atribuiu à polícia militar os abusos. Em 17 casos,
foram atribuídos os abusos à Polícia Civil. Em 2 casos, a segurança privada e em outros, em 14 casos, outras pessoas, que são os chamados populares. São as pessoas que contêm a pessoa quando ela é presa em flagrante. Então, eu gostaria muito que o corregedor da Polícia Militar do DF estivesse aqui, porque eu tenho dados diferentes daqueles que ele apresentou. Então, no meu universo, eu cheguei a 22%, dados parecidos com o do Dr. Carlos. Em relação ao universo, e do Dr. Marcos também, em relação ao universo de processos pesquisados, agora, uma segunda fase da pesquisa é justamente acompanhar, e aí eu já termino a minha fala, acompanhar a tramitação desses encaminhamentos à Corregedoria da Polícia Militar. Porque nós temos a expedição de ofícios à Polícia Militar ou à Polícia Civil, a quem a pessoa presa atribua os abusos, para que a gente saiba o que está acontecendo sob o ponto de vista administrativo, porque a Corregedoria da Polícia Militar também tem limites na sua atuação. Ela vai trabalhar com a punição administrativa do policial envolvido. Uma terceira fase é acompanhar a atuação do Ministério Público, a quem compete a investigação do crime de tortura. Da mesma forma que cabe à Polícia Militar a investigação administrativa, cabe ao Ministério Público, por uma atribuição constitucional prevista lá no artigo 129, o controle externo da atividade policial. Então, nesse sentido, é absolutamente fundamental que nós acompanhemos as denúncias de tortura, e aí ações penais mesmo nesse sentido, para saber qual vai ser a resposta em relação a esses abusos, tanto a resposta penal quanto a resposta administrativa. Bom, eu já passei 2 minutos do meu tempo. Eu fico à disposição para qualquer outro dado, para qualquer outra dúvida, e sempre fico muito agradecida por poder colaborar com o aprimoramento da legislação processual penal, para a discussão da promoção de direitos humanos. Acho que esse é um momento histórico muito importante para que a gente continue lutando pela preservação de direitos e garantias individuais. Muito obrigada.